dia, bom dia, bom dia. Olha só quanta gente, cara. Pô, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Estou realmente espantado, surpreso. Quando eu apresento eventos, eu costumo começar sempre com uma salva de palmas para nós mesmos, né, que estamos fazendo o evento. Uma salva de palmas para nós que chegamos aqui no teatro cedo, 9h30 da manhã. Temos um dia inteiro pela frente, pô. Quando o Rodrigo Dantas, da Vindi, me chamou para conversar sobre esse evento de assinaturas e SaaS, eu falei, SaaS o quê, mano? Ele falou, não, Software as a Service. O cara é ligado no 220, não sei se vocês conhecem ele. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, não, tá, entendi. Software as a Service, eu sei. Eu também sou empreendedor. Eu tenho uma produtora de animação, a gente usa isso daí lá, cara. Isso é muito legal mesmo. Pô, mas, cara, você vai fazer um evento disso? Tem mercado para isso, cara? Ele falou, tem. Eu falei, pô, é mesmo? Como é que foi o primeiro evento? Ele falou, tinha 15 pessoas. Eu falei, porra, 15 palestrantes? Ele falou, não, 15 pessoas no total mesmo. Eu falei, Rodrigo, cara, me procura daqui a 10 anos, de repente, quando o mercado estiver mais maduro. Ele falou, não, cara, é verdade, esse mercado é muito grande, cara, 70% das empresas do Brasil é tudo de serviço, 30 bilhões. Eu falei, nossa, vamos mudar de ramo, então, onde é que eu assino? Ele falou, a assinatura é com a gente mesmo, cara, recorrente ainda, esse é o nosso negócio. E a gente já vai começar já os nossos trabalhos com uma grande figura, já com o pé na porta. O Rodrigo falou, olha, cara, eu quero fazer um evento diferente do ano passado, eu quero realmente chocar as pessoas, eu quero mostrar o que está acontecendo de novo, e eu vou trazer um cara que é o maior especialista de inteligência artificial do Brasil. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Ele falou assim, o cara trabalhou no peixe urbano, trabalhou em várias empresas na França, nos Estados Unidos, ele fundou uma empresa chamada Social Miner. Eu falei, nossa, o que a Social Miner faz? Pô, os caras provêm uma plataforma de inteligência artificial em marketing para os maiores e-commerces do Brasil. Eu falei, sensacional. Como é que eles chamam? Uma salva de palmas para Ricardo Rodrigues. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, é uma honra estar abrindo o evento aqui, né? Um friozinho na barriga, né? Todo mundo esperando, expectativa super alta, bastante gente legal para falar hoje também. Hoje eu vim trazer um tema aqui que ele é mais provocador do que simplesmente trazer dados de mercado, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial ela pode mudar um pouquinho do nosso cenário, né, e do mercado da recorrência, e falar um pouquinho das experiências que a gente teve. Eu sou Ricardo Rodrigues, eu nasci no Mato Grosso, uma cidadezinha chamada São José dos Quatro Marcos, de 15 mil habitantes, e eu tive a oportunidade de ir andando e acabei me formando em Engenharia da Computação em Campo Grande, e vim chegar mais perto aqui de São Paulo quando eu vim fazer mestrado no ITA, em São José dos Campos, e foi onde eu tive minhas maiores experiências com a área de inteligência artificial. Eu também tive a oportunidade de trabalhar e morar na França como cientista em projetos super malucos, desde carros inteligentes até navegação de drone, sempre usando de alguma forma conceitos de inteligência artificial. Em 2012 eu voltei para o Brasil, a convite do Alex do Peixe Urbano, para compor um time de Data Science, né, os cientistas de dados. E lá foi quando eu me apaixonei por comportamento do consumidor. Eu falei, nossa, que incrível como a gente pode entender sobre como as pessoas se comportam nesse mundo online e como a gente pode usar algoritmos, né, e inteligência para a gente entregar uma experiência melhor para essas pessoas. E depois, em 2014, eu acabei fundando a Social Miner, junto com o Roger, meu sócio, e é onde a gente está agora, aqui em São Paulo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Social Miner no meio da apresentação. Só alguns conceitos aqui, né? Quando a gente fala inteligência artificial, e vocês vão ouvir falar muito disso, porque é uma palavra da moda, né? Acho que toda hora a gente vê inteligência artificial, isso é um termo muito genérico, né? Inteligência artificial, ele é um campo de estudo, ele não necessariamente é uma técnica. E aí quando a gente coloca ali inteligência artificial, seria alguma coisa mais similar a um comportamento, né, humano, mas só que ele está sendo reproduzido ali por software. No fundo ali tem uma figura do Alan Turing. O Alan Turing foi um dos precursores da computação, ele é o pai da inteligência artificial. Quem não assistiu aquele filme Jogo da Imitação, assista, porque fala um pouquinho disso. Bom, como eu falei, inteligência artificial ela é só uma área de estudo. Então, quando a gente começa a entrar em como isso é aplicado, a gente tem uma série de técnicas que são aplicadas ali. Eu listei aqui quais são as categorias de inteligência artificial que são mais exploradas pelas empresas hoje.
Então, a primeira delas é Machine Learning. Aí tem Computer Vision, que é visão computacional, processamento de linguagem natural, os assistentes pessoais, que está na moda agora, reconhecimento de fala, né, Speech Recognition, recomendação e Data Mining. Esses são os tópicos que são mais utilizados. Então, vocês conseguem perceber que dentro da inteligência artificial, a gente tem uma gama ali de subtópicos e áreas de estudos que são grandes o suficientes para dar uma tese de doutorado ou uma empresa, né? E aí, quando a gente olha para isso, talvez a gente não perceba, mas a gente não está tão distante da utilização dessas técnicas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para a gente entender um pouquinho de como essas técnicas são utilizadas. Por exemplo, eu fui no Google e eu pesquisei por Social Miner, só que em vez de escrever Social Miner, eu escrevi SOCL Miner, né, como se eu estivesse errando. E aí o Google falou, você quis dizer, né? É aquele você quis dizer. E aí ele já trouxe um resultado para mim que não só corrigiu o que eu tentei escrever, como ele já assumiu que o que eu estava escrevendo estava errado e os resultados eram para Social Miner, não para SOCL Miner. Ele falou assim, ó, se você quiser trocar, você pode buscar por SOCL Miner, mas eu acho que você está querendo dizer Social Miner. Isso é uma técnica de Machine Learning. Então, a gente está, toda vez que alguém faz uma busca no Google, e quando alguém erra, por exemplo, ele vai lá, escreve Social Miner, ele erra e depois ele vai e escreve Social Miner correto, ele aprende. Então, quando a gente fala de Machine Learning, de aprendizado de máquina, é a capacidade que a gente tem de ensinar a máquina a reproduzir, baseado em padrões, estatísticas, o comportamento das pessoas. Outro exemplo, se você tem um iPhone e você falar, Siri, estou com fome, ela me respondeu, eu não quero que você sinta fome. Ok, veja o que eu encontrei. E me mostrou uma série de resultados ali de restaurantes perto da minha casa. Aqui a gente tem 3 categorias daquelas sendo utilizadas, né? Então a gente tem, acho que vou até começar por baixo ali, a reconhecimento de fala, né, que é o Speech Recognition, porque eu falei isso, eu não digitei, então isso é uma técnica super, né, que está sendo super bem desenvolvida hoje, ele é capaz de traduzir esses sinais de som em texto, e depois que ele traduz para texto, ele tem um outro desafio, que não é só saber que a palavra fome está escrita ali, é saber o que isso significa. Isso tem a ver com processamento de linguagem natural. Então, é de fato entender semântica, né? A gente tem muitas interpretações de uma mesma frase. E aí, a gente entra num outro contexto ali, que a Siri, ela é uma assistente pessoal, né? Então, ela está ali para nos ajudar e ela funciona hoje bem para ambientes controlados. Ela não aprende muito, mas ela já consegue nos dar muitas respostas. Outro exemplo, fui subir uma imagem no meu Facebook e antes mesmo de eu fazer qualquer tag, ele já reconheceu todos os meus amigos na foto. Então, esse é um campo de estudo, além do Machine Learning, né, porque ele teve que aprender quem eram essas pessoas através da rede social delas e das fotos que elas postavam, que é o Computer Vision, que era uma das minhas especialidades quando eu estava lá no mestrado e lá na França, que é basicamente a capacidade de você olhar para uma foto digital e conseguir reconhecer objetos, reconhecer padrões, identificar elementos ali que podem ser usados para exemplos como esse. E aqui, por último, um exemplo da própria Social Miner, um push que foi enviado aqui para um consumidor da Wine, que é a nossa cliente, falando, oi Ricardo, conhece esse Merlot? Está fazendo sucesso, pode ser que você goste. Então, essa é uma técnica de recomendação, então ele consegue olhar para todas as pessoas, identificar que eu tenho interesse por Merlot, e mais do que isso, a gente usa Data Mining, né, que é a mineração de dados, para entender qual é o vinho que talvez o Ricardo ainda não conhece, que eu poderia falar para ele que está bombando aqui, sabendo que ele gosta de Merlot. E aí ele pode receber uma coisa completamente diferente de cada uma das pessoas, né? Então, aqui a gente está usando engines de recomendação e Data Mining, né, mineração de dados. Bom, todas essas tecnologias, elas já estão na nossa vida, só que a gente ainda vem utilizando muitas delas com uma interface que ela não é tão natural, né? Se a gente parar para pensar, a gente construía sites, né, para a gente ter uma forma das pessoas visualizarem as informações que a gente quer colocar sobre o nosso negócio, sobre uma compra, mas isso não é natural, era a interface que a gente tinha. Então, o Windows foi lá, né, a Xerox foi lá, ditou uma tendência, mouses, cliques, janelas, interfaces, telas. Por que a gente não tinha voice recognition desde lá de trás? Por que a gente não tinha, né, processamento de linguagem natural? Porque a gente não tinha processadores e a computação ela não estava tão avançada para a gente conseguir usar. Então, foi a forma como a gente criou esse mecanismo. Hoje é muito natural a gente digitar, pegar um mouse, clicar, mas isso está mudando. Agora a gente começa a ter novas formas de interagir. E a inteligência artificial ela está permitindo isso.
Quando eu falo, ele reconhece, é uma área da inteligência artificial que está permitindo que essa voz seja reconhecida e seja transformada num novo formato de interações. E novas formas de interações estão surgindo. Então, por exemplo, acho que eu destaquei 3 aqui, que são as principais formas de interação que eu acho que é uma tendência. Uma delas é a voz, né? Então a gente vai começar a falar mais com os nossos dispositivos como uma forma de interface com a máquina. O texto, que é o processamento de linguagem natural, então a gente vai escrever e os algoritmos e os sistemas de inteligência eles vão ser capazes de entender o que está acontecendo ali. E os gestos e expressões, quando eu falo de reconhecimento de imagens, por exemplo, ele consegue identificar que eu estou fazendo um determinado gesto, a minha expressão, se eu estou chateado ou não. Bom, o que isso tem a ver com a venda recorrente de assinatura? Eu não estou dizendo que os robôs vão dominar o mundo e que vão matar os humanos, a gente vai ter uma briga aqui disso. A gente tem uma outra perspectiva de como isso pode acontecer. E, na verdade, isso tem a ver com as consequências que a inteligência artificial vai trazer para o nosso cotidiano. Então, os robôs eles não devem nos substituir, mas sim, eles vão tomar decisões e eles vão substituir processos mais operacionais. Então, tudo que é muito conhecido e que pode ser reproduzido de uma forma escalável, os robôs vão substituir. As marcas, e a possibilidade que elas têm agora de usar a inteligência artificial vai fazer com que a relação dela com os seus consumidores ela seja muito mais humana. Eu mostrei um exemplo onde, por exemplo, o próprio algoritmo decidiu que eu precisaria receber um push sobre Merlot, ou seja, eu não precisei criar uma campanha para fazer isso. O algoritmo, a inteligência, ela consegue decidir aquilo ali. E aí, quando eu consigo entregar esse nível de experiência, eu estou transformando aquela experiência em algo mais humano, que é muito mais pessoal e muito mais parecido com o que a gente faz na vida real. A gente tem relações muito mais únicas e autênticas. E isso vai ser possível. E conforme essas relações elas vão ficando mais próximas, o consumidor ele também vai ficando mais exigente. Então, a compra por impulso, que é uma coisa do varejo convencional, ela não é uma realidade que vai ser tão forte no futuro, especialmente para quem já trabalha com recorrência, onde o foco vai ser muito mais no engajamento e na retenção. Então, fazer uma venda porque você conseguiu vender por impulso, não significa que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa recompre e engaje. E eu acho que esse é o cenário da maioria de nós aqui, que estamos falando de recorrência. E a gente acredita que uma forma de fazer isso, gerar esse engajamento e retenção, é parar de pensar em campanhas e começar a pensar em histórias. Então, existe uma série de estudos de neurociência que mostram que quando as pessoas elas vão tomar alguma decisão, elas estão avaliando uma marca, eles usam emoções. Essas emoções elas têm a ver com a empatia que ela tem pela marca, a experiência que ela teve, não é simplesmente o fato do valor, do preço. Então, inteligência ela vai se tornar um commodity. Então, agora a gente vai ter que começar a trabalhar outros elementos que a sua marca possa se diferenciar das outras por outros motivos. E aí, quando a gente está falando de histórias, estou falando de 3 elementos aqui. Um deles é criação de vínculo, como é que eu consigo estabelecer um vínculo com aquela pessoa, como eu gero empatia com a marca e como eu crio engajamento emocional. A gente se baseou nisso em conceitos de storytelling, tá? E aí, eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem como isso poderia funcionar na prática. Eu não estou falando de uma coisa que a gente precisa esperar 10 anos para ver. E aí eu estou citando o próprio exemplo da Wine aqui como uma jornada de compra. Então, eu coloquei como persona aqui, eu mesmo, Ricardo, tá? Eu curto ficar em casa e assistir Netflix tomando um vinho. Esse é o cenário, então eu sou a persona. Será que não tem outras pessoas que têm esse mesmo problema que eu? Então, primeiro o desafio é descobrir quais são esses problemas, Eu sempre esqueço de comprar o vinho e na hora que eu preciso nunca tem. E se eu tiver que comprar de última hora no mercadinho do lado de casa, ele vai ser mais caro do que se eu tivesse planejado e comprado antes. Esse é o meu problema. Mas eu acredito que seja o problema de muitas pessoas também que se interessam por vinho. Então, aqui é o momento que a gente pode explorar isso para a gente começar a se conectar com a marca, e gerar essas complicações e conflitos que pode ser incomum para os consumidores. Então, quando eu coloco um conflito desse, ou seja, eu estou usando o problema que eu acredito que as pessoas tenham, não estou falando assim, compre vinho. Estou falando assim, isso não é o seu problema, você não gostaria de ter o vinho disponível quando você está lá assistindo o seu seriado? Então tá, vamos explorar isso daqui como exemplo. Quando a gente cria essas complicações e conflitos, a gente gera um hormônio chamado cortisol. E isso, ele faz no ser humano com que a gente tenha mais capacidade de focar num problema.
Então, quando a gente compartilha problema, a gente ganha a atenção das pessoas. É mais ou menos assim, né? Você nunca viu alguém lá no cafezinho reclamando, 2, 3 pessoas reclamando da mesma coisa? Na verdade, elas estão compartilhando o problema. Isso gera algum tipo de afinidade. Você está falando assim, olha, ele reconhece que eu tenho esse problema. Depois a gente precisa começar a entrar num caminho de mostrar a solução. Tipo, olha, eu tenho um problema, mas existe uma solução para isso. Então, e se eu pudesse ter vinhos na minha casa sempre que eu precisasse? E aí um outro exemplo aqui. Então, imagine que eu recebi uma notificação no meu Facebook falando, Ricardo, tem uma seleção de vinhos aqui para você acompanhar a nova temporada de House of Cards. Ou seja, ele está falando do meu problema, ele está atacando um pouco do meu problema, falando que existe uma solução. E aqui, de novo, se a gente entrar nos aspectos de neurociência, a gente produz agora a dopamina. E essa sensação da dopamina é uma sensação de esperança, de otimismo. Fala assim, putz, existe uma forma de fazer isso. Talvez a solução seja a própria wine. Então, a conclusão é, agora, contando essa história numa jornada onde você trabalha esses elementos, eu consigo ajudar, né, o Ricardo a tomar essa decisão de assinar o Clube de Vinhos. Então, imagina lá que aí, para gerar um pouquinho de senso de urgência, agora que ele já tem um pouco mais de embasamento para tomar essa decisão, fala, ó, fim de semana está chegando, a gente tem uma dica, e aí, finalmente, o Ricardo vai lá e compra. Esse não é o cenário de quem está na recorrência, esse é só o início, né, de quem está trabalhando com recorrência. A partir de agora, a gente tem um novo mundo, que é o engajamento. Então, isso tem que continuar sendo repetido e a gente precisa reengajar esses consumidores para eles continuarem consumindo. Então, aqui eu coloquei só um exemplo, né, então voltei no site da Wine e tem lá a dica dos sommeliers. Então, as novidades, as automações, as inteligências, elas não vão acabar nunca, especialmente para gente que está aqui falando de recorrência, onde a gente precisa manter as pessoas engajadas, porque senão elas não vão mais, elas vão deixar de assinar o nosso serviço. Bom, essa é uma linha de raciocínio que a gente construiu, mostrando que a inteligência artificial, ela permite essa humanização, então essa experiência de venda, especialmente na recorrência, que é tão importante você não fazer só uma venda por impulso, ela é possível, mas ela é muito difícil de escalar, né? Se a gente pensar, nossa, cara, eu tenho que ficar criando histórias, uma para cada pessoa, ficar criando campanhas, como é que eu faço isso? Então, acho que a única forma de a gente pensar nisso de uma forma escalável é uma combinação de coisas. Então, a gente tem que usar a inteligência para tomar decisões, a gente tem que usar ferramentas de automação de marketing para permitir que isso possa, de fato, escalar, que eu possa ter 1 milhão de consumidores ali na minha marca. E aí, acho que o mais importante, a missão que a gente queria deixar aqui é fazer marketing humanizado. Então, é mudar essa comunicação, pensar na pessoa, e quando a gente está falando de storytelling, é isso. O objetivo não é vender o vinho, é fazer o Ricardo ficar mais confortável na casa dele, tomando vinho, recebendo os amigos. Esse é o meu objetivo. E quando a gente faz essa mudança de mindset, isso muda completamente. E isso é independente de ferramentas, vocês podem fazer isso agora. Para fechar, o que a gente acredita, na nossa visão de inteligência artificial, é que os robôs eles não vão substituir as pessoas, mas eles vão empoderar as pessoas. Então, na verdade, o momento que a gente está vivendo é um momento muito especial, onde a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia e a inteligência artificial para entregar uma experiência que é muito melhor, onde meu foco é mais na estratégia, na comunicação dos resultados, porque essa escala ela vai vir através dos algoritmos. Gente, muito obrigado. Queria agradecer aqui, deixar de repente aberto para perguntas. Vale. Não está ainda. Temos os dois? Parabéns, parabéns, Ricardo. Vamos ficar distantes. Muito bem. Vamos aproveitar esse primeiro momento para fazer as perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta é só levantar a mão, que nós temos pessoas espalhadas por todo o teatro. Bom, nessa mesma linha que você comentou sobre quando começar com essa estratégia, existe um tempo mínimo, uma massa mínima para que você consiga gerar informação relevante? Olha, ninguém conhece você ainda, pelo menos você não se apresentou, não falou o nome da sua empresa, está perdendo a oportunidade de fazer o jabá. Vamos lá, qual é o jabá? Meu nome é Polis, a empresa é Tegra e nós trabalhamos com inovação em TI. Uma salva de palmas para ele, por favor. Ricardo, qual a resposta? Então, depende do que você está fazendo, né? Por exemplo, se você vai usar algoritmos de recomendação, como a Netflix usa, por exemplo, você precisa de um tempo para você treinar. Né? Você vai falar assim, olha, quem consome isso também consome isso, ele vai criar uma matriz de correlação, vai falar, olha, esse é o melhor filme baseado no seu comportamento, no que outras pessoas parecidas com o que você consome também vai consumir. Porém, então, e aí quando eu cheguei para cá, eu falei, nossa, vamos usar
machine learning, todos esses nomes legais, né, de redes neurais para resolver os problemas do peixe urbano. E aí você chega lá e descobria que eles não estavam nem separando quem era homem e quem era mulher para mandar o e-mail. Então, assim, a gente tem que começar pelo básico. Eu acho que a gente não precisa esperar para criar algoritmos de machine learning. Então, todos os algoritmos de machine learning, sim, precisam de amostragem. Se você não tem dados, nem comece a fazer isso. Mas se você tem poucos dados, você pode fazer pequenos trabalhos que já vão ser inteligentes e vão dar um resultado super incrível. O Google, hoje, ele trabalha nos algoritmos de busca para melhorar 0,0001% da busca. Mas, no primeiro momento, quando você tem nada, saber se é homem ou se é mulher, saber se ele é de São Paulo e que a logística para ele é diferente, fazer essas segmentações, é o que vai dar 20% de aumento para você no primeiro momento. E depois você vai customizando. Então, minha resposta é, não precisa esperar para fazer pequenas coisas. Se você tem bastante dados, você tem a oportunidade de começar a explorar essa base para fazer data mining, machine learning e usar esses algoritmos. Muito bem, a gente tem uma pergunta aqui no centro, né? Aqui. Será que podemos passar... Não, estou com o microfone já. Ah, já está com o microfone já? Meu nome é Leandro, eu sou do Sapiens. A gente desenvolve produtos digitais baseados em recorrência também. Legal. Quer uma salva de palmas? Não, tranquilo. Não? Quer uma vaia? Quer uma vaia? Quer uma vaia? Vamos lá. Ô, Ricardo, na sua apresentação você mostrou uma persona com problema e você usou a tecnologia para criar todo o ambiente e converter o cliente, né? Eu queria saber se hoje a gente também consegue usar a tecnologia de inteligência artificial para descobrir as personas e descobrir os problemas delas, se isso é usado e é possível, ou ainda depende de um feeling humano para criar situações e, de repente, atacar elas. Ela depende, mas eu acho que é muito complexo para você. Então, você tem algoritmos de cluster, de segmentações, né? Pode falar. Você consegue identificar, por exemplo, que um grupo de consumidores da sua marca, baseado no comportamento, eles têm 3 tipos de perfis, né? Você consegue criar algoritmos que mostram isso. Ó, tem um perfil que é esse, baseado nessas 3 variáveis. Quanto eles consomem, sei lá. Embora eu acredite nisso, eu acho que quando você usa só automação e inteligência artificial e você não coloca um toque humano, eu acho que você perde muito. Então, nossa estratégia é assim, usa a inteligência para empoderar e para escalar, mas o toque humano ele é fundamental. E tem muita coisa que nós, seres humanos, vamos ser muito melhor por muito tempo ainda. Então, assim, talvez quem já está ali, se você é dono do seu negócio, se você trabalha com vinhos, você vai saber muito. Se você conversa com seus consumidores, você vai saber muito mais que o algoritmo. Então, em vez de você ficar 5 anos tentando identificar qual é o perfil dos seus consumidores, faz a coisa mais simples, que é vai lá e pergunta para eles. Conversa com seus consumidores. Pega os feedbacks dele. E aí você vai começar a identificar de forma manual que existem alguns tipos de cluster. Ah, Ricardo, putz, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Então começa a criar hipóteses. Para mim, hipóteses são coisas que precisam ser validadas e pode ser uma forma de você encontrar. Olha, minha hipótese é que as pessoas consomem vinho dessa forma, as pessoas não compram garrafas de vinho com mais de R$150 se elas tiverem isso, isso e isso. E aí você começa a validar. Então você faz um pouco do contrário. Você começa a pensar em alguns elementos e aí você testa e fala, putz, engajei com aquele tipo de comunicação? Será que de repente aquele não é um problema? Talvez só eu goste de ver Netflix tomando vinho. E aí eu vou descobrir isso com os dados, né? Quando eu rodar esse experimento, você vai falar assim, nossa, cara, tem uma taxa de conversão aqui muito menor do que quando eu falo sobre esse outro problema. E aí a gente consegue identificar. Então, sim, é possível em termos tecnológicos, mas eu acho que você pede uma camada de humanização ali que a gente ainda é muito melhor, e que é essa pitadinha que deixa a experiência do cara incrível. Temos tempo para mais uma pergunta? Para quem está na frente? Eu não estou acompanhando aqui. Quem é você que está na frente? Por favor, então. Oi, bom dia. Meu nome é Fabrício, eu sou dono da Wishful, é uma agência de marketing digital. Uau! Salve de palmas para ele também. Olha, só tem empreendedor. Quem é empreendedor aqui? Pô, praticamente todo mundo, rapaz. Muito bom. Sua pergunta, por favor. Tá, você deu o exemplo do storytelling, você disse que é um caso seu, eu não sei se isso era ilustrativo ou se é um caso real, mas nesse caso eu gostaria que você elaborasse um pouco como que funcionaria essa questão, por exemplo, da Wine, de se comunicar, por exemplo, com o Netflix, de saber que você tem interesse, por exemplo, no House of Cards, e como que faz esse cruzamento da informação para te oferecer alguma solução deles. Na verdade, ele não teve, foi só uma demonstração mesmo, né? Eles têm casos muito parecidos com esse, mas como eu queria colocar a minha persona, então eu mostrei uma história um pouco mais aplicada para mim. Acho que esse cruzamento ele pode acontecer. Você pode ter diversas fontes de dados que você pode estar imputando ali. Então hoje você vê, sei lá, sites de economia falando
de House of Cards, porque eles querem encontrar um vínculo, porque eles querem engajar mais. Então, se chove muito hoje em São Paulo, se esquenta, esses são elementos que você pode usar no momento que você está falando com essas pessoas para criar algum tipo de empatia ou para gerar um pouco mais de personalização. As pessoas querem que você fale dentro do contexto delas, né? Então, assim, pequenos elementos. Então, assim, acho que, respondendo a sua pergunta, ali não tem nenhuma integração direta ou algum sistema que está varrendo e descobrindo que eu gosto de House of Cards. Mas a gente pode ter algumas hipóteses. Então, imagine, por exemplo, que eu sei que as pessoas gostam de ver seriado. Por quê? Porque a gente sabe que tem um volume, se eu entrar no número de fãs da página do Netflix, eu vou ver isso. E aí eu começo a usar isso a meu favor. Então, eu posso testar isso com um grupo de pessoas antes de liberar para todo mundo e ver se uma parcela delas se engaja com esse tipo de coisa. E se isso funcionar, aí eu posso começar a associar mensagens colocando alguns elementos externos. Hoje a gente deixa isso na mão do cliente, né? Ele pode criar os elementos externos. Então, por exemplo, teve o dia do português, eles estavam lá falando sobre vinho português. Então, são elementos que você consegue enriquecer as histórias colocando elementos externos. Mas a gente não tem hoje uma integração direta, mas eu acredito que quando você consegue identificar esses pontos aí pode haver plataformas que podem te ajudar para isso. Não sei se você conhece uma empresa chamada If This Then That. Então, acho que ele é um bom exemplo de conector de coisas, né? Então, acho que se você tem um time de tecnologia que consegue conectar esses pontos, ele poderia falar, olha, toda vez que esfriar, vamos mandar aqui tomar um vinho tinto no frio em São Paulo, é legal. Né? Então, é possível fazer isso, mas a gente, nesse exemplo ali, eu não estava colocando, não. E aí, seria o elemento ele seria mais para criar um pouquinho mais de contexto dentro da história do Ricardo e ele mostrar que eu sei que eu estou falando com ele baseado num problema que ele falou lá atrás, mas poderia ser qualquer outro elemento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem, olha só, infelizmente tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o nosso tempo acabou. Salve de palmas para Ricardo Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Estamos diretamente aqui do Assinaturas Day, o maior evento de assinaturas e SaaS do Brasil. E ao meu lado, Ricardo Rodrigues, fundador e CEO da Social Miner. Ricardo, muito obrigado por sua excelente palestra. Obrigado a vocês pelo convite. Queria que você destacasse um ponto alto da sua palestra para o internauta que não pôde vir para o evento, até porque as inscrições se esgotaram muito cedo. E dá uma dica para o cara que está assistindo a gente. Mas eu mostrei um pouquinho de como a inteligência artificial ela vai mudar o comportamento de compra do consumidor e como isso tem a ver com a recorrência. Então a gente mostra que não só vender e automatizar é importante, mas como criar relações que são muito mais autênticas, contando uma história, ela é importante para a recorrência, porque diferente do consumidor do varejo tradicional, que você vai lá e compra um único produto e ele não volta mais, na recorrência, se você faz uma compra mal feita, né, se você faz uma venda mal feita, ele pode não, você pode não ter retenção daquela pessoa ali no seu negócio. Então, para assinaturas é super importante que a gente se lembre das emoções e do propósito que a gente tem quando a gente está vendendo um produto para o consumidor. Porque é isso que vai fazer o lifetime value, né, o valor durante essa jornada que o cliente fica dentro do seu negócio, aumentar. Então é basicamente isso que a gente comentou um pouquinho ali. Boa. E como é que a pessoa que está começando agora um e-commerce ou criando um negócio do zero, um negócio recorrente, como é que ele consegue fazer isso sem investir muito? Usar a inteligência artificial desde o começo do negócio? Essa foi uma das perguntas e a minha dica é, se você está começando, usar a inteligência artificial não deveria ser sua prioridade. Então assim, você vai ter outros elementos ali que você precisa se preocupar, que é a aquisição de clientes, que é marketing, que é logística, que é atendimento. Isso nesse primeiro momento ele vai ser muito mais pagamentos. Isso ele vai ser muito mais importante no primeiro momento da vida de um negócio do que a própria inteligência. Mas isso não significa que você não possa criar uma experiência incrível desde o momento zero. Então a minha dica é, mesmo nas pequenas ações, no e-mail que você automatiza depois de uma venda, naquela nota que ele vai receber, se você for criativo, se você usar elementos que sejam muito mais humanos nessas mensagens, as pessoas vão perceber. Então o retorno disso de engajamento ele vai ser maior. Então minha dica é essa, não precisa nem comprar uma plataforma de inteligência, mas você mesmo pode criar uma comunicação que é muito mais autêntica, que é muito mais a sua cara. Porque qual é o seu propósito, né? Bota isso nas suas mensagens. Faça o seu atendente falar dessa forma. É isso que vai fazer diferença no momento zero. Quando você tiver um volume, aí sim eu acho que é o momento para você começar a pensar em automação e inteligência. Legal. E para fechar, para quem está nos assistindo agora ao vivo, que dica que você dá para que as pessoas possam consumir mais conteúdo de inteligência artificial? Porque é um tema incipiente ainda no Brasil, né? Eu acho que inteligência artificial é uma palavra da moda
então não vai ser muito difícil consumir, porque eu acho que já está passando no Fantástico e no Jornal da Manhã. É um tema que o mundo inteiro está falando, então acho que vai ser cada vez mais comum a gente conseguir encontrar esse tema fora das revistas técnicas, né? E eu acho que o mais interessante é pensar em inteligência artificial como um commodity. Então, assim, como ela ajuda a resolver o seu negócio. Então, quando você for consumir isso, pense em aplicações. Então, se você, por exemplo, pegar suas redes sociais, o Medium é um excelente lugar, aquele blog onde você consegue encontrar pessoas que falam sobre esse assunto, mas mais aplicado. Não faz muito sentido, a não ser que você seja um engenheiro de computação, estudar só a técnica de como aquilo funciona, mas é de como aquilo resolve o seu problema. Então, todas as grandes plataformas hoje, elas já estão embutindo, né, esses elementos de inteligência artificial. Então, acho que ninguém vai ter muito problema para encontrar conteúdo sobre isso vai aparecer e a gente vai ser bombardeado a partir de agora com essa palavra em todos os canais aí. O segredo é ser seletivo e escolher Exatamente, a melhor ferramenta, o melhor recurso para o teu negócio. Isso aí. Legal. Ricardo, muito obrigado pela Imagina. palestra e também Obrigado pelo bate-papo a vocês. ao vivo aqui com a gente. Se quiserem mandar uma pergunta aí no site ou no blog da Vindi, a gente faz questão de interagir com vocês durante o evento. Um grande abraço, até a próxima. Legal, tchau, tchau.